Boa noite a todos, boa noite também aos irmãos que estão nos acompanhando através do Facebook, boa noite também aos que nos visitam, prazer novamente reafirmado, serão sempre bem-vindos aqui. Esse mês de outubro tem sido especial para a Igreja Ebenezer, porque temos separado para falar sobre um tema muito importante na vida da igreja. Alguns até destacam como sendo o coração da igreja. A igreja deve pulsar missões. Pensar em como fazer o nome de Deus engrandecido. Pensar na glória de Deus. Eu não sei os irmãos, mas para mim é muito bom e muito animador quando nós conseguimos ver um vídeo como esse, onde tem uma obra de uma construção. Há um mês atrás, praticamente, estávamos na nossa congregação e, para surpresa de alguns, já vendo muros elevados, já no ponto de cobertura. É muito bom ver momentos de construção. Normalmente são momentos em que a igreja está engajada, a igreja está unida, a igreja está junta, com um propósito de estabelecer um local para a pregação do Evangelho, para a evangelização e para a edificação dos santos. É muito bom ver uma igreja em ponto de construção. Mas os irmãos vão de concordar comigo que antes de pensarmos em uma igreja, nós precisamos pensar em uma pessoa para receber o Evangelho. Da mesma forma, é muito alegrador quando nós conseguimos ver alguém sendo construído ou crescendo na fé. Alguém recebendo o Evangelho, recebendo a mensagem da cruz, rendendo-se ao senhorio de Cristo e podendo ver gradativamente mudança. Uma vida sendo embelezada, uma vida sendo endireitada, uma vida passando a brilhar. Precisamos então, irmãos, pensar em que estamos envolvidos ou o que estamos fazendo para isso. Esse mês de outubro praticamente tem o seguinte tema: todas as pregações da noite e a conferência da próxima semana, elas receberam o mesmo tema. É que temos a mesma missão, ou a missão que temos é a mesma, mas o mundo em que vivemos mudou. E mudou muito. E, infelizmente, o mundo que vivemos hoje não mudou para melhor. Então, a pergunta para nós é: o que fazer? Quero pensar com os irmãos aqui, primeiro, que missão é essa que nós temos? Qual é a missão? A semana passada, o pastor Genuan esteve aqui e eu queria que os irmãos lessem comigo o texto que ele nos reapresentou. Mateus 28, versículos 18 a 20. Estamos dizendo ou defendendo que nós temos a mesma missão. A pergunta é: a mesma missão de quem e que missão é essa? O que nós, crentes no Senhor Jesus, fomos então comissionados a fazer? Mateus 28, do 18 ao 20. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Nós estamos defendendo de que a missão que a Igreja Ebenezer tem, a missão dos crentes que estão aqui tem, é a mesma missão que Jesus deu para os seus discípulos quando ele ressuscitou e antes de subir aos céus. Naquele momento, há 2000 anos atrás, os discípulos foram lembrados que Jesus tem o poder e que Jesus apresentou um plano ou um programa e que Jesus deu uma promessa.
Essas 3 palavras o pastor Genuan, ele enfatizou na semana passada. Mas a missão que nós temos é de fazer discípulos. A missão não é ir. O texto já coloca o pressuposto que de alguma forma ou para algum lugar nós já iremos. Podemos ir para aquele lado, podemos ir para aquele lado, podemos ir para aquele lado ou para aquele outro lado. O importante é que enquanto nós tomemos uma direção, nós façamos discípulos. E isso é apresentar o Evangelho, isso é levá-los à sua profissão de fé manifesta através do batismo, e isso é ensinar, discipular, para que guardem tudo o que foi ordenado. Essa missão, ela então é para mim, Vitor, mas essa missão não foi dada só para os apóstolos de Jesus. Todos que sucederiam os apóstolos teriam a mesma missão. Chegamos a 2000 anos depois dessa fala de Jesus, e agora precisamos ser lembrados de que essa responsabilidade é minha, mas que essa responsabilidade é sua. E aí eu faço a pergunta para nós: quais são os discípulos que nós temos feito? Quem são os discípulos que nós temos feito? Qual a influência que nós temos aplicado nos ambientes em que percorremos? Qual é o impacto do Evangelho no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na sua vizinhança ou entre os seus parentes? Há, pelo menos em nós, a intenção de fazer discípulos? E aí, nós vamos pensar um pouco sobre isso. Mas essa é a primeira parte, onde nós temos a mesma missão. A segunda parte da nossa temática é que o mundo, nós estamos em um mundo mudado, um mundo diferente. Na mensagem, na primeira mensagem do mês, a mensagem do irmão Alexandre, foi enfatizado que hoje existem muitos ídolos que não são de madeira, que não são de porcelana, que não são de mármores. O homem passou a idolatrar a si mesmo. O homem passou a idolatrar o prazer, o entretenimento, o dinheiro, o sucesso, a vaidade, o bem-estar, o conforto. E, às vezes, até mesmo dentro da igreja, nós conseguimos enxergar isso. A luxúria, o orgulho, a soberba. O mundo que nós estamos vivendo, infelizmente, irmãos, ele declina. A cada dia, ele apodrece um pouco mais. Jesus, no sermão escatológico, abram comigo em Mateus 24, ele apresentava uma ideia futura a respeito do mundo. Mateus 24, versículo 11 e 12. Na perspectiva de Jesus, a tendência do mundo não é melhorar. Pelo contrário, este mundo em que vivemos, ele vai de mal a pior. Versículos 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Estamos falando sobre um sermão escatológico, um sermão profético, sobre um evento específico do futuro. Mas, segundo Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 5, Paulo estava falando para Timóteo que Timóteo devia estar preparado, porque a tendência do mundo não era melhorar. Segundo Timóteo 3, versículos de 1 a 5, diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem,
traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder. Foge também deste. A lista que Paulo, o mestre, o missionário, estava apresentando para o seu pupilo, para Timóteo, para esse jovem pastor, é de que o mundo, ele infelizmente ia piorar. Passado aproximadamente 2 anos desse texto, nós estamos provando um mundo degenerado. Os princípios cada vez mais destruídos. As bases fundamentais para uma sociedade viver dentro de uma moral, dentro de uma ética, irmãos, elas estão ruindo. Elas estão sendo atacadas cada vez mais. E a pergunta que cada vez mais se repete para nós é: e a igreja? E os crentes? O que os crentes devem fazer? Obrigado. Será que, devido a tantas filosofias, tantas ideologias, a música diz que cada um quer uma ideologia para viver? Será que diante desse cenário caótico, triste que nós vivemos, seja no mundo presencial ou seja no mundo virtual, será que a igreja então ela pode deixar guardada a sua missão? Será que a missão da igreja acabou? Será que a missão da igreja acabou, sim ou não? Não. Jesus mandou pregar até quando ele voltar. A missão da igreja está mantida, mas a missão ela tem ganhado alguns graus de dificuldade. Eu e você então precisamos saber. A pergunta que eu faço é: como então cumprir a nossa missão? A resposta que eu quero dar, eu quero desenvolver então uma lição para todos nós essa noite. Nós devemos aproveitar as oportunidades, nós devemos dividir o que nós temos. Isso não será fácil, mas lembre comigo, eu, cada um dos irmãos, nós temos oportunidades. Pense comigo. De alguma maneira, em algum momento do seu dia, eu e você temos oportunidade de pregar o Evangelho. Eu acredito que todos dirão sim. Mas nem sempre estamos aproveitando as oportunidades. Eu quero que os irmãos abram então no texto que iremos explorar, o texto de Atos. Nós iremos explorar o capítulo 3, mas eu quero ler com os irmãos 2 versículos do capítulo 4. Atos 4, versículo 19 e 20. Diz assim: Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos por essa oportunidade de pregar. A Tua palavra, ela é muito séria. A Tua palavra, ela é sagrada. Nós temos ciência da responsabilidade de transmitir Tua mensagem. Por isso nós pedimos a ação do Teu Espírito, nos autorizando e nos capacitando. Pedimos que da nossa boca não saia o que não convém. Pedimos que possamos ter a explicação e a aplicação da Tua palavra nesta noite. Abençoa cada irmão que está ouvindo ou que no futuro ouvirá.
que a partir de simples palavras possam meditar e que possamos então reparar o que precisa ser reparado ou desenvolver o que pode ser desenvolvido. Eu te peço isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Essas palavras são fortes. Versículo 20, que eu li, diz: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eu lembro aos irmãos que neste momento Pedro e João estavam correndo risco de vida. Pedro e João foram presos porque eles estavam pregando o Evangelho. Eles foram ameaçados por sacerdotes, por escribas, por saduceus e por líderes romanos. Havia uma pressão muito grande em cima deles, pedindo, entre aspas, mandando que eles deixassem de falar de Jesus. Eles haviam passado uma noite presos só porque pregaram o Evangelho depois de curar um aleijado. E o resultado foi que muitas pessoas se converteram. Aquilo não ficou bem aos olhos dos invejosos, dos falsos religiosos, que não queriam glória a Deus ou glória a Jesus, mas queriam glória para si mesmos. Este é o cenário. Eles foram coagidos, eles foram encurralados para negar a Cristo. Naquele momento, uma pessoa frágil, uma pessoa que não estivesse firme, que não estivesse forte, pensando em guardar a sua própria vida, diria: tá bom, eu não falarei mais de Jesus. Aqueles discípulos, eles passaram 3 anos ao lado do Mestre. Essa atitude deles, essa firmeza, essa força, não veio de uma hora para outra. Foi uma construção. Eles não começaram, não foram convertidos e já tiveram essa convicção. Isso é um alento para nós. Ainda dá tempo de mudar a condição que nós estamos. Esses discípulos, eles passaram ao lado de Jesus, vendo Jesus ensinar, vendo Jesus curar, vendo Jesus expelir demônios, vendo Jesus fazer milagres, mas mesmo assim não tinham entendido a mensagem do Evangelho. Esses discípulos fraquejaram várias vezes, tentaram fazer milagres e não conseguiram, porque ainda não estavam preparados. Esses discípulos, quando no momento crucial, o momento da cruz, quando Cristo estava empendurado no madeiro, levando o pecado de todos, depois deles dizerem que nunca abandonaria Jesus, Jesus estava sozinho e cada um estava procurando o seu próprio bem, sua própria proteção, algo bom para si. Passada toda a fase de incompreensão ou ainda o não entendimento, os discípulos agora têm uma força que era necessária para a realização da obra do Senhor. É preciso dessa força, é preciso de um entendimento, é preciso de coragem, é preciso de ousadia. Talvez já seja isso que esteja faltando em você, os ambientes onde você está vivendo. Você está indo, mas você talvez nem tentar estar fazendo discípulos. O pastor escreveu um livro chamado Faça Discípulos ou Morra Tentando. Nem sempre nossas palavras, no livro é dito, elas serão ouvidas. Mas nós não podemos deixar de falar. Hoje eu quero pedir para que os irmãos pensem um pouquinho o que está acontecendo dentro da sua casa. O que está acontecendo na sua vizinhança. O que está acontecendo na sua escola, na sua faculdade. O que está acontecendo no seu trabalho. Eu junto esta mensagem a respeito da firmeza de Jesus e na verdade de Pedro e de João, com aquela mensagem inicial do Sermão do Monte, onde Jesus disse: vocês devem ser sal e vocês devem ser luz. Vocês devem brilhar tanto que as pessoas, ao olhar para vocês, elas devem glorificar a Deus.
A pergunta que fazemos é se não estamos salgando e se não estamos iluminando, o que nós estamos fazendo? Os discípulos Pedro e João, eles estavam tão convictos que eles disseram: nós não podemos, nós não queremos, nós não faremos. Naquele momento, eles poderiam ser mortos. Mas essa frase, ela é praticamente um fechamento de uma história. E eu queria levar os irmãos à história. Atos 3, versículos de 1 a 3. Diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração, a hora 9. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes desse uma esmola. Vejam bem, lembrem comigo que Atos 2 trata da igreja que foi formada, a igreja que havia sido anunciada por Jesus. Ela então recebeu o Espírito Santo, ela foi cheia do Espírito Santo, capacitada, e havia então nascido a igreja. Estamos aqui no momento inicial da primeira igreja, da igreja primitiva. E os discípulos, sabe o que estavam fazendo? Estavam mantendo os seus compromissos de devoção. Os discípulos estavam deslocando-se 3 horas da tarde, é o que diz o versículo 1. 3 horas da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Existe um livro pequeno chamado Heróis da Fé, do autor Orlando Boyer. Subtítulo do livro é 20 homens extraordinários que incendiaram o mundo. Na introdução e no prefácio, fala que o que esses homens tinham em comum? A sua devoção a Deus. Nunca teria sido feito o que foi feito na Índia, o que foi feito nas Ilhas Hébridas, o que foi feito na Inglaterra, o que foi feito na África, na América, nunca teria sido feito se não fosse por alguém que fosse um amante da palavra de Deus, que fosse alguém que transpirava a palavra de Deus, que colocava a sua ênfase de vida no viver para a glória de Deus. Irmãos, é muito fácil nós pensarmos o que esses missionários estão fazendo em determinado ponto do mundo, o que eles não estão em suas casas, por que eles estão passando dificuldades. É porque eles não estão colocando a sua vida em primeiro lugar. Eles não estão colocando uma vida confortável, uma casa reformada, uma casa bem condicionada como suas prioridades. Estão colocando a pregação do Evangelho. Pedro e João mantinham uma vida de comunhão com a igreja, mas mantinham seus rituais de devoção. Eles estavam juntos para algo que às vezes é desprezado por cada um de nós, que é a oração. Pastor Genuano, na semana passada, falou também sobre oração. E parece chover no molhado falar sobre esse tema. Mas como ele utilizou a expressão de tão óbvio que o crente precisa ler a Bíblia e orar, é tão óbvio que obviamente ele não faz. Parece que, porque na teoria é algo fácil, nós não cuidamos disso. Pedro e João, eles estavam seguindo o rito de suas vidas. 3 horas da tarde, irmão. O que os irmãos estão fazendo diariamente 3 horas da tarde? Para responder para si mesmo. 3 horas da tarde, alguns estão no trabalho, alguns estão em casa. 3 horas da tarde, eles estavam orando. Não há um princípio para que 3 horas da tarde nós oremos. Mas abra comigo o Salmo 55, verso 17.
Salmo 55, verso 17. Diz assim: pela manhã, ao meio-dia e à noite, clamo angustiado, e ele ouve a minha voz. Havia uma atitude normal para todo judeu, era de orar durante 3 turnos. Dependendo da sua Bíblia, ela trará o sentido de 9 da manhã, meio-dia e 3 horas da tarde. Pedro e João tinham grandes responsabilidades, grandes serviços, mas eles não poderiam negligenciar algo essencial, algo crucial para que eles vivessem bem, para que eles tivessem o apoio de Deus na sua obra. Não significa êxito, não significa sucesso, mas o apoio de Deus. Precisavam ler a Bíblia e orar. Precisavam ter comunhão e buscar a glória de Deus em primeiro lugar. Eles estavam fazendo isso. E observem que o cenário que nós temos é um ambiente tradicional. O texto, tanto no versículo 2, que diz a porta do templo chamada Formosa, como no versículo 11, no finalzinho diz, junto deles no pórtico chamado de Salomão. Havia uma espécie no templo de um alpendre e um grande pátio. Era um enorme pátio ao céu aberto, onde arrebanhava, muitas pessoas poderiam escutar. Há, então, divergência entre 5 a 10 mil pessoas. Era um espaço, então, enorme. Por isso, então, entender como algumas pregações eram possíveis a uma grande, numerosa multidão. Não era o lugar de destaque do templo, mas era um lugar entre o espaço que era separado para os gentios, ou seja, não era um lugar de destaque, e um espaço separado para as mulheres. Mas aquele espaço, aquele local, embora não fosse o melhor, aquele local era extremamente útil para a pregação do Evangelho. Eu entendo, irmãos, que nós nem sempre teremos as melhores condições para pregar o Evangelho. Nem sempre nós teremos palco e palanque. Nós teremos, então, um microfone, vez e voz. Mas nós temos ainda condições para pregar o Evangelho. Os discípulos estavam indo para o templo para orar. Eu coloquei até um verbete aqui que o Kendrick utilizou durante o período de isolamento social. Os irmãos já escutaram um ditado dizendo que a ocasião faz o... Nós não vamos depreciar esse sentido, nem estimular a essa ação. Mas na vida cristã, nós estamos cercados de oportunidades. E as oportunidades, elas não precisam ser cavadas. Por exemplo, o Kendrick falou isso de manhã. Não precisamos marcar um evangelismo para evangelizar. Os discípulos estavam indo para o templo para quê? Para orar. Mas o que aconteceu? Apareceu o que diante deles? Apareceu um mendigo. E o que o mendigo queria? Esmolas, queria dinheiro. E aí, será que essa é uma oportunidade para pregar o Evangelho? Bom, a resposta que nós temos no texto é que sim. Parecia, talvez se isso fosse conosco, talvez nós diríamos o seguinte: não tenho, acabou. Os discípulos aproveitaram uma chance, uma oportunidade. E eu quero já enfatizar que às vezes nós não conseguimos enxergar além dos nossos próprios olhos. Porque o alcance desse contato com um mendigo não se restringiu a uma pessoa. O poder, a capacidade que existe ao evangelizar uma pessoa, ao dividir o que se tem com uma pessoa, ela pode ter um alcance que a gente nem pode esperar. E os apóstolos estavam indo para o templo para orar. Mas
aproveitaram uma ocasião. Eu já dou uma pausa aqui perguntando para os irmãos: quais são as oportunidades que existem no seu trabalho? Eu sei, aliás, eu imagino que há alguma conversa sobre algum assunto. Eu imagino que na escola ou na faculdade também interagimos com pessoas. O nosso foco nem sempre será pregar o evangelho para eles através de uma pregação. Mas, às vezes, as ações do dia a dia, elas abrem oportunidade para nós dividirmos a coisa que nós temos mais preciosa. Não é a sua casa, não é a sua comida, não é a sua companhia, não é o seu dinheiro, é Cristo. É Ele que precisa ser dividido. Uma música que foi cantada hoje diz: faz-me contemplar, ver minha missão, o teu amor em mim brotar. Essa música casou perfeitamente com o Pai e abre o meu coração. Eu quero sentir pelas almas paixão. Ao elaborar, irmãos, esse estudo, eu pensei muito sobre a vida dos meus colegas de trabalho. Penso cada dia como gostaria de que ouvissem o Evangelho, de que atendessem o Evangelho e que pudessem render ao Senhor Jesus. São as pessoas que eu mais vivo depois da minha família. São meus colegas de trabalho. Seria, em tese, o meu principal campo missionário. É onde eu passo mais tempo. É onde eu tenho que pensar como investir. Mas, dependendo de como nós vamos agir, nós, ao invés de abrirmos uma janela para termos acesso, nós fechamos as portas. Quando nós fomos na viagem missionária lá em Nova Jaguaribara, os irmãos vão lembrar que nós então passamos ruas por ruas. E como havia muitos de outras religiões, quando eles entendiam que eram os crentes que estavam aproximando, eles já fechavam suas portas. Alguns com portões vazados, ao receberem as palmas, quando percebiam que eram crentes que estavam chamando, eles ficavam pelo fundo da casa e nem se davam o trabalho de dispensar. Algumas portas, elas só serão abertas uma vez. Poucas oportunidades nós teremos. Não conseguimos pregar o Evangelho com todas as pessoas a hora que queremos. Por isso, nessa primeira parte, eu dividi entre enxergar as oportunidades e entre aproveitar as oportunidades. Em enxergar as oportunidades, nós precisamos ter ciência de que vamos ter várias ocasiões. Na segunda parte do texto, nós vamos ver que ações nós temos que ter e observar então as reações. Versículos 4 até o versículo 7, ainda no capítulo 3 de Atos, nós vamos enxergar então que ações podemos ter. 4 a 7, diz assim: Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. Nós estamos diante de um milagre. Não estava previsto isso para acontecer. Os discípulos foram para o templo para fazer o quê? Para orar. Mas tiveram uma ocasião. Um mendigo pedindo esmolas. Os discípulos se comportaram com a verdade, dizendo: nós não temos prata nem ouro, mas nós queremos te dar algo. É o que nós temos. Nem sempre, irmãos, nem sempre
nós conseguiremos dar às pessoas aquilo que elas querem. Mas nós podemos dar para elas aquilo que elas precisam. É Cristo. Por isso que em uma das lições eu coloquei aproveitar as oportunidades e dividir o que temos. Certo autor diz que esse é um dos poucos momentos na vida em que dividindo todos ganharão mais. Quando eu distribuo o evangelho com alguém e alguém iluminado enxerga a cruz de Cristo, os seus pecados, a sua culpa, a sua necessidade, a disposição de Deus, o caminho inevitável para o arrependimento e a mudança de vida e glorificar a Deus, buscar Deus em primeiro lugar, irmãos, é algo que não tem preço. Dividir a fé com alguém, ver a fé brotar no coração de alguém, ver alguém abraçar a fé com tanto amor. Eu digo para os irmãos aqui um testemunho. A irmã Elizabeth Rodrigues, que assiste conosco, tem passado por dificuldades. Eu cresci e morei até os 21 anos lá vizinho a irmã Beth Rodrigues. E ela tinha outro pensamento. Ela não vivia no cristianismo. E para mim, ver a semente brotar no coração dela é algo extremamente valioso, irmãos. Ela era uma pessoa que, como criança, quando eu morava perto dela, eu tinha medo dela. E a gente jogava bola na rua, e às vezes a bola caía em telhado, caía em quintal, e isso gerava um problema. E eu sempre tinha a visão de que a Beth Rodrigues, ela é uma porta fechada, ela é um caminho que não será aberto para o Senhor. Mas ela foi transformada pelo Senhor. Ela evidencia uma fé. E às vezes a gente pensa que as portas sempre estarão fechadas, ou que alguém nunca mudará. Eu costumo lembrar de Lucas capítulo 23. Estava um cenário onde tinham 3 cruzes. E o que estava acontecendo lá? Havia 2 criminosos de alta periculosidade, 2 rebeldes, 2 pessoas que eram responsáveis por revoltas, por tumultos, por assalto em sequência, por desordem. Eram criminosos de uma natureza que era extremamente ruim. Mas lá, um homem enxergou uma oportunidade. Vamos lá para Lucas 23. Lucas 23, no final do capítulo. Final do capítulo, aqui nós temos versículos 39. Um dos criminosos, dependurado ao lado dele, zombava: então você é o Cristo, salve a si mesmo e a nós também. Mas outro criminoso o repreendeu: você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse: Jesus, lembre-se de mim quando vier no teu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhe asseguro que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. O mendigo, ele estava no local mais apropriado, o templo. Se vocês lembrarem da história da viúva pobre, o templo era um lugar onde as pessoas se amostravam com suas ofertas riquíssimas. A vaidade, a luxúria, ela reinava no templo. A hipocrisia reinava no templo. As pessoas iam deixar seus carros de mão de ofertas, para que fossem vistas pelas outras e para que fossem admiradas. O templo estava um mendigo que estava num local onde ele provavelmente receberia muitas moedas. E o texto dá a entender de que todo dia ele era colocado lá. Ele não tinha nem força para se locomover até lá, mas todo dia ele era colocado lá. E as pessoas que queriam impressionar Deus ou queriam impressionar os homens, davam-lhes esmolas.
Os discípulos não deram as esmolas que ele pediu. Os discípulos deram para ele o poder de Cristo. Em nome de Jesus, anda. Aquilo foi recebido por aquele homem. Foi a ação dos apóstolos de Jesus. Eles dividiram o que eles tinham. A frase é bem categórica. Versículo 6. Mas o que tenho, isso te dou. É esperado, irmãos, que eu e que você, que nós estejamos em Cristo. E se estamos em Cristo, a Bíblia diz que nós somos novas criaturas, que as coisas velhas passaram e que tudo se fez novo. E o que Jesus espera de toda nova criatura é que ela vá e que ela faça discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. A nossa missão continua a fazer discípulos. E eu pensei, quem são meus discípulos? Quem eu fiz de discípulos? A quem eu preguei? A quem eu tenho pregado? Será que tem sido suficiente? Será que eu não tenho sido medroso? Será que não falta coragem? Será que eu tenho vergonha? Será que eu já não tenho enxergado as pessoas que estão ao meu redor com um ar de superioridade, de que eles vão para o inferno e que não tem mais o que fazer? A salvação, graças a Deus, não cabe a nenhum de nós. Lá perto do trabalho, infelizmente, irmãos, é algo que eu coloco um exemplo do que não devemos fazer. Então, tem uma pessoa, uma mulher, que ela pega um megafone e ela passa todo dia, no horário da tarde, pregando nas ruas. Mas a pregação que ela diz é mais ou menos assim: arrependam-se, porque vocês vão todos para o inferno. E ela fala, e aquilo chama a atenção de muitas pessoas na rua, mas não da melhor forma possível. Ela não abriu ainda pontes, ela ainda não estabeleceu laços, ela ainda não preparou o terreno para plantar as sementes. Antes da semente ser lançada, o terreno, ele precisa ser preparado. Nós precisamos fazer isso. A parábola do semeador fala sobre sementes que caíram aleatoriamente e que cresceram. Os irmãos lembram que 3 dos 4 solos não frutificaram, apenas um, indicando que a minoria das pessoas que ouvirão o Evangelho, elas receberão o Evangelho. Mas hoje, com o mundo mudado que nós estamos, irmãos, com a multiplicidade de pensamentos, eu disse para os irmãos recentemente, eu tenho uma pessoa que recentemente me disse que acredita que os espíritos bons, eles morarão em outros planetas, que esses planetas estão ocupados, não estão vazios. E existem pessoas que pensam tudo, que pensam que todos irão para o céu, que pensam que não existe céu e inferno, que pensam que no final vai acabar mesmo e não tem o que fazer, é só viver aqui mesmo, é só curtir. O mundo está livre, pregando a liberdade de pensamentos, quando o único caminho para a salvação é Jesus. O único meio para que consigamos ser reconciliados com Deus, conforme cantaram, é através de Jesus. Ele é o Salvador que Deus enviou. Ele é que nós recebemos, agradecendo a Deus na condição humilde, não de orgulho, e é Ele que nós temos que dividir com as outras pessoas. Mas os discípulos disseram:
o que eu tenho, eu te dou. Você está dando o que você tem? A segunda pergunta é: você tem para dar? Talvez o motivo por que você não tem pregado o Evangelho e feito discípulos é porque você não tem o que dar. Mas se nós recebemos a Cristo e se faz parte ensinar tudo o que vos tenho ordenado, todas as ordens, a Bíblia faz parte disso. Nós precisamos viver e nós precisamos ensinar. Essa oportunidade que foi aceita pelos discípulos, que foi abraçada pelos discípulos, ela então foi enxergada pelos discípulos e então eles avançaram aproveitando essa oportunidade. Pergunto de novo para os irmãos: os discípulos foram para o templo para o quê? Para orar. Mas o que já aconteceu? Eles já curaram um aleijado. Será que parou por aí? Bom, o aleijado foi curado. Mas será que isso representa a salvação? Será que é só curar ele e agora ele glorifica a Deus e pronto? Será que ele não precisa entender o Evangelho? Será que ele não precisa receber de fato o Evangelho? Os discípulos entenderam que eles precisavam pregar. E então, os versículos 8 a 10 diz: de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhes acontecera. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. Aconteceu uma ação e agora, depois dessa ação, vem uma reação. Por que nós acreditamos tanto no Ministério ANS? E aí, alguém vai dizer, às vezes eu sempre escuto: mas tal criança e tal criança saiu. E eu sempre respondo: eu fui um ansista e nem todos os ansistas que eram do meu clube Flama, eu já entrei no Flama e o Tocha, na época que eram 3 livros, né? Os Tocha mais recentes não viveram essa época. Nós tínhamos o sabiá, as aves, nós tínhamos águia, nós tínhamos papagaio. 3 livros. E no Tocha também tínhamos 3, urso, leão e carneiro. Eu vivi nessa época. E o nosso ânsia era lotado, e tinha muitas pessoas. E eu disse para alguém: nem todos os ansistas da minha época, eles estão vivos. Para começar. Nem todos estão em igreja. Mas o que nós ficamos satisfeitos com o trabalho ANS é porque se uma criança ela receber a Cristo, há uma oportunidade tão grande de chegar na família dela, há uma oportunidade tão grande de isso se multiplicar, que uma vale a pena. Das 30 que nós temos recebido sábado a sábado aqui, e recebemos os filhos dos irmãos da igreja, mas aí já é algo esperado, mas nós ficamos muito felizes quando recebemos crianças que não têm pais na igreja, ou que não têm uma assessoria, um suporte, e que elas conseguem entender o Evangelho, elas conseguem permanecer. Isso vale a pena demais, porque nós conseguimos enxergar como a palavra de Deus ela é recompensadora. Como uma alma, ela nos alegra demais. Aquele sentimento de Lucas 15 que diz que os anjos se alegram no céu, ele faz parte da igreja. Porque uma criancinha que vem a Cristo e ela permanece, e ela frutifica, isso traz uma alegria demais ao nosso coração. Quando estamos em um determinado culto, escutamos que a Kathleen recebeu a Cristo, que o irmão William recebeu a Cristo, que outras pessoas receberam a Cristo, isso alegra o nosso coração.
Porque nós enxergamos então oportunidades. E os discípulos enxergaram essa oportunidade. O povo então olhou para o que foi feito, era apenas um pedido de esmola, se transformou num palco para uma pregação. Agora a ocasião, ela estava toda pronta para o principal, para a pregação do Evangelho. Foi isso que Pedro fez, dos versículos 12 até o 16. Diz assim: à vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disso? Por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pediste que vos concedessem um homicida. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Jesus apresentou agora tanto para o aleijado como para todos o que curou aquele homem: a fé em Jesus. Foi Jesus que operou aquele milagre. É o nome acima de todo nome. É por quem deveríamos viver e, se necessário, morrer. É aquele nome que nós não poderíamos nos envergonhar quando estamos em uma conversa com os nossos amigos e são descrentes e zombam da fé e fazem descaso de uma vida cristã, de uma vida na igreja. Os discípulos não tinham medo de pregar o Evangelho e estavam pregando um nome, o nome de Jesus. É preciso, irmãos, termos consciência dessa ação básica. Que precisamos pregar é Jesus Cristo. É o plano da promessa que o irmão Alexandre tem pregado em 1 Samuel. É como Deus criou o homem, não para que o homem vivesse para si mesmo, mas criou para a sua glória. O homem tinha todas as possibilidades de servir a Deus. Tinha milhões de árvores para comer, só não podia comer de uma. O homem escolheu comer a que não podia. O homem caiu, houve a queda. O Senhor providenciou a salvação. Mandou Jesus Cristo, seu Filho, para ser a propiciação, para ser o meio de justificação, de lavar-nos o nosso vil pecado. E agora ele diz: em algum momento eu irei terminar a obra que eu comecei. Ela será consumada. Essa é a mensagem que nós estamos pregando a todos. Essa é a mensagem que cremos. Constantemente alguém no trabalho me pergunta: você acredita em céu e inferno? E eu respondo: sim. Podemos falar? Às vezes, eu preciso de meia hora. Não é porque essa pessoa ela não sabe, eu tenho dificuldade de entender. É porque hoje o mundo não é neutro. O missionário Gedanias vai apresentar as dificuldades do mundo atual de hoje. Nosso mundo mudou. Uma das provas de que mudou é que mais pessoas estão na frente da televisão. Não a televisão em aberta. Canais fechados, programação à parte. A conversa hoje gira em torno do que você assiste, do que você acompanha, do que você está antenado ali seguindo. O mundo mudou e nós precisamos ainda pregar o Evangelho. Mas a pergunta que fizeram lá em Romanos capítulo 10 é: como crerão se não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue?
Então, meu convite para os irmãos é que não olhe com desprezo para as pessoas que estão ao seu redor. Não olhe com um ar de superioridade. Não seja orgulhoso ou orgulhosa. Seja humilde. O apóstolo Paulo pediu oportunidades para pregar. Mas sabe por que ele pediu? Porque ele estava preso. Mas lá em Atos 28, ele estava preso e estava fazendo o quê? Pregando o evangelho para quem? Para os soldados. Se tinha guardas que ficavam presos às suas pernas, ou que ficavam acorrentados a ele, disse: você vai desfrutar da minha companhia, você vai desfrutar do evangelho. E o texto de Atos 28 diz que mesmo Paulo preso, ele pregou para quase toda a guarda pretoriana, a guarda romana. Então ele aproveitou oportunidades. Às vezes ele nem precisou cavar as oportunidades, mas ele apresentou. A última parte do nosso texto, versículos 17 a 20, depois da pregação, Pedro fez um apelo. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. E o apelo está no versículo 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. A mensagem é: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Recapitulando então, Pedro e João, eles tiveram uma ocasião. Nessa ocasião, eles então tiveram uma ação. Essa ação teve uma reação. O espaço foi aberto e então eles tiveram a pregação e então a conclusão com um apelo. Todos receberam o evangelho? A resposta é não. Mas olha o que aconteceu no versículo 4 do capítulo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Eles pregaram o evangelho, a igreja estava com 3.000, lá em a pregação de Atos 2, somando então com a pregação de Atos 3, a igreja foi para 5.000. Foi por causa do milagre? Foi por causa da pregação. Pedro e João pregaram há 2.000 anos atrás. Eles receberam a missão. E na hora que eles foram pressionados para dizer não, para não pregar mais, sabe o que eles responderam? O primeiro texto que nós lemos, Atos 4, 19 e 20. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eles estavam seguros, estavam cientes da ordem. Eles perguntaram no versículo 19: nós devemos obedecer a Deus ou a vocês? E a resposta é: devemos obedecer a Deus. Irmãos, eu e você, chegamos a uma conclusão. Eu e você temos que cumprir a nossa missão. Os filmes e as brincadeiras dizem: missão dada é missão cumprida. Nós talvez não estamos cumprindo nossa missão. Nossa missão é fazer discípulos. Isso significa, irmãos, o que é que eu tenho que fazer então? Isso significa que, primeiro, nós devemos olhar diferente para as pessoas que estão ao nosso redor. Primeira aplicação que eu queria que os irmãos fizessem é não pensar em pessoas como casos definitivos em que Deus não pode operar. Deus ele pode fazer
tanta coisa. A segunda aplicação que eu e que você precisamos fazer é que primeiro, nós precisamos ter nossa vida normal de devoção. Nós não teremos nada para dar para alguém se nós não estivermos cheios. Se eu e você não tivermos vida de leitura da Bíblia e de oração, irmãos, nós seremos estragados. Toda semana eu recebo uma pergunta difícil para responder. Uma pergunta que testa. Uma pergunta que tenta promover o gaguejo, tenta promover ali a dúvida, a incerteza, a confusão. Eu e você nunca conseguiremos fazer discípulos se nós não formos discípulos. Como é que nós conseguiremos fazer algo ou transformar alguém em algo que nós nem somos? Irmãos, precisamos também aproveitar as oportunidades. E aí, eu chamo a atenção dos irmãos para o equilíbrio. Você não pode agora sair daqui e agora falar imediatamente, antes de dar bom dia com o seu colega de trabalho, você já dizer: existe o céu, existe o inferno, Cristo morreu. Irmãos, faça as pontes. O irmão Alexandre pregou em Atos 17, onde foi falado sobre o altar do Deus desconhecido. Aquilo foi uma porta para a pregação do Evangelho. A esmola, o pedido de esmola foi a porta que Pedro e João recebeu. Eu lido com guinchos, com reboquistas, eu lido com corretores de seguros, eu lido com oficinas, eu lido com segurados, contratantes de seguro e com terceiros, eu lido com advogados e com o setor jurídico. Eu tenho que enxergar as possibilidades de como eu vou conseguir anunciar o Evangelho para esses diferentes tipos de pessoas. A mensagem é a mesma, mas o que iremos aplicar para um pode ser adequado ao estilo de pessoa de cada um. Eu não posso desnutrir o Evangelho, dissecar o Evangelho. A essência dele não pode ser perdida. Mas não podemos enxergar, irmãos, que nos tempos de hoje, uma caixa de som numa calçada, ela resolverá o problema do evangelismo da igreja. Hoje nós estamos em um mundo conectado, digitalizado, virtual, e nós precisamos ter contato com os assuntos mais naturais para poder pregar o Evangelho. As pessoas chegam para você, chegam para mim perguntando como é que está a sua visão sobre o debate entre Donald Trump e o seu concorrente. E eu tenho que ter uma resposta. Alguém me perguntou e eu respondi, ele se agradou da resposta, e depois da resposta eu pude falar sobre Jesus. Então nós precisamos ter pontes abertas. Se é o futebol que vai ser a introdução, eu inicio conversando com um descrente que está interessado em futebol e eu vou terminar em Cristo. Se é alguém que gosta de falar de política, eu falo de política com essa pessoa, que é um descrente, que tem o seu interesse em falar política, e ao determinado tempo, na minha oportunidade, eu falo sobre Cristo. Precisamos entender que existem pontes para ser estabelecidas, para eu conversar com alguém, para eu ter o direito de ser ouvido por alguém, para alguém abrir espaço para mim. O megafone no meio da rua, ele não abrirá nenhuma porta. Os meus colegas de trabalho, trabalho do lado do Testemunho de Jeová e um espírita, eles dizem assim: quem foi que disse para essa pessoa que Deus é surdo? E eles perguntam. Em segundo lugar, que autoridade essa mulher tem para dizer que quem vai para o inferno ou não? E por aí vai. E começa a chacotear. E eu fico um pouco sem resposta. Porque a mulher está fazendo de uma forma errada. Não alcança, não abre portas, só prejudica. E eu queria levar esse exemplo para os irmãos analisarem. O que os irmãos estão fazendo? Estão abrindo portas para a pregação do Evangelho ou não? Se você é uma pessoa
ranzinza no seu trabalho, mal-humorada, mal educada, uma pessoa que não se relaciona bem com as outras, uma pessoa que não é humilde, que não é colaboradora, que não trabalha em equipe, você acha que essa apresentação será convidativa para alguém receber o Evangelho? Será? Provavelmente não. Diz, aquela pessoa ali é daquele jeito ali, então eu vou seguir a Cristo, porque eu quero ser daquele jeito. Provavelmente não, irmãos. Precisamos repensar o que estamos fazendo, entender que o mundo está mudando e que nós precisamos então enxergar como nós atingiremos as pessoas. E assim, nós precisamos pregar o Evangelho genuíno. Senhor Deus, nos ajuda a entender o que está acontecendo ao nosso redor. A Tua palavra, ela é eficaz. Sabemos que um folheto pode ajudar alguém a se converter, uma pregação de caixa de som pode ajudar alguém a se converter. Mas nós temos entendido que o mundo não é neutro, o mundo é contra Deus. E o mundo está cada vez mais armado contra Deus. Existem defesas, existem argumentos para não seguir a Cristo. E nós temos que ser cada dia capacitados. Mas nós precisamos enxergar que do nosso lado existem pequenas oportunidades que temos desprezado, ou por vergonha, por orgulho, por medo, por algum outro motivo qualquer. Nós pedimos que nós possamos entender a nossa missão, que é a mesma, e que nós possamos então atuar, mesmo no mundo tão mudado, tão diferente e tão pecador. Nos ensina a aproveitar as oportunidades e a dividir o que temos. É o que te peço, em nome de Jesus. Amém.